Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Nesta obra clássica da egiptologia e da tradição esotérica, Ernest Alfred Wallis Budge apresenta um estudo abrangente sobre as práticas mágicas, religiosas e espirituais do Egito Antigo. A magia egípcia investiga os rituais, encantamentos, amuletos, fórmulas sagradas e crenças, que moldaram uma das mais antigas e influentes civilizações da história. Ao longo do livro, Budge explora o papel da magia na vida cotidiana, na proteção espiritual, na cura, nos ritos funerários e na relação entre os seres humanos e as divindades egípcias. A obra analisa textos sagrados, inscrições, papiros e tradições sacerdotais, revelando como os antigos egípcios compreendiam o poder das palavras, dos símbolos e das forças invisíveis da natureza, com linguagem clara, erudita e fundamentada em extensas pesquisas. A magia egípcia oferece uma visão profunda da cosmologia egípcia, dos deuses, dos sacerdotes, da alma e da continuidade da vida após a morte. Budge demonstra que a magia egípcia era parte integrante de uma visão sagrada do universo, na qual religião, ciência e espiritualidade formavam uma unidade inseparável. Este audiobook é uma jornada pelos mistérios do Egito Antigo e de sua tradição mágica, ideal para ouvintes interessados em E.A. Wallis Budge, egiptologia, hermetismo, simbolismo religioso e nas origens das práticas esotéricas do mundo antigo. A magia egípcia. Prefácio. Um estudo dos restos da literatura religiosa nativa do Antigo Egito que chegaram até nós revelou o fato de que a crença na magia, isto é, no poder de nomes mágicos, feitiços, encantamentos, fórmulas, imagens, figuras e amuletos, e na realização de cerimônias acompanhadas pela pronúncia de palavras de poder para produzir resultados sobrenaturais, formavam uma grande e importante parte da religião egípcia. E é certo que, não obstante o contínuo progresso que os egípcios alcançaram em termos de civilização e o elevado desenvolvimento intelectual que por fim atingiram, esta crença influenciou suas mentes, e desde o período mais antigo até o mais recente de sua história, moldou suas visões acerca de coisas tanto temporais quanto espirituais de uma maneira que, neste estágio da história do mundo, é muito difícil de compreender. O cuidado escrupuloso com que eles realizavam suas inumeráveis cerimônias religiosas e executavam as regras que haviam formulado a respeito da adoração do poder ou dos poderes divinos, bem como sua devoção à magia religiosa, renderam-lhes, entre as nações com as quais entraram em contato, a reputação de serem, ao mesmo tempo, os mais religiosos e os mais supersticiosos dos homens. Mostrar que essa reputação era, de modo geral, bem merecida, é o objetivo deste pequeno livro. A magia egípcia data do tempo em que os habitantes pré-dinásticos e pré-históricos do Egito acreditavam que a terra, o submundo, o ar e o céu eram povoados por incontáveis seres, visíveis e invisíveis, que eram considerados amigáveis ou hostis ao homem, conforme as operações da natureza, as quais se supunha que eles dirigiam, fossem favoráveis ou desfavoráveis a ele. Em natureza e atributos, o homem primitivo acreditava que esses seres se assemelhavam muito a si mesmo e possuíam todas as paixões, emoções, fraquezas e defeitos humanos, e o principal objetivo da magia era dar ao homem a preeminência sobre tais seres. O favor dos seres que eram aplacáveis e amigáveis ao homem podia ser obtido por meio de dádivas e oferendas, mas a cessação das hostilidades por parte daqueles que eram implacáveis e hostis só podia ser obtida por persuasão, lisonja e adulação, ou fazendo uso de um amuleto, nome secreto, fórmula mágica, figura ou imagem que tivesse o efeito de trazer para o auxílio do mortal que o possuísse o poder de um ser que fosse mais forte do que o inimigo que ameaçava lhe fazer mal. A magia da maioria das nações antigas visava causar a transferência de poder de um ser sobrenatural para o homem, por meio da qual ele seria capacitado a obter resultados sobre-humanos e a se tornar,
por um tempo, tão poderoso quanto o possuidor original do poder, mas o objetivo da magia egípcia era dotar o homem dos meios para obrigar tanto os poderes amigáveis quanto os hostis, ou melhor, em uma época posterior, até mesmo o próprio Deus, a fazer o que ele desejava, quer eles estivessem dispostos ou não. A crença na magia, sendo a palavra usada em seu melhor sentido, é mais antiga no Egito do que a crença em Deus, e é certo que um número muito grande de cerimônias religiosas egípcias, que foram realizadas em épocas posteriores como parte integral de uma adoração altamente espiritual, teve sua origem em costumes supersticiosos que datam de um período em que Deus, sob qualquer nome ou em qualquer forma, não era concebido nas mentes dos egípcios. De fato, é provável que até mesmo o uso do sinal que representa um machado, e que serve como caractere hieroglífico tanto para Deus quanto para Deus, indique que esta arma e ferramenta foi empregada na realização de alguma cerimônia conectada à magia religiosa em tempos pré-históricos, ou, pelo menos, em tempos pré-dinásticos, quando de alguma maneira misteriosa simbolizava a presença de um poder supremo. Seja como for, é absolutamente certo que a magia e a religião se desenvolveram e floresceram lado a lado no Egito ao longo de todos os períodos de sua história, e que qualquer investigação que possamos fazer de uma necessariamente inclui o exame da outra. Pelos livros religiosos do Antigo Egito, aprendemos que o poder possuído por um sacerdote ou homem que fosse hábil no conhecimento e na prática da magia era considerado quase ilimitado. Ao pronunciar certas palavras ou nomes de poder da maneira adequada e no tom de voz adequado, ele podia curar os doentes e expulsar os maus espíritos que causavam dor e sofrimento naqueles que estavam enfermos, bem como restaurar a vida dos mortos e conceder ao homem morto o poder de transformar o corpo corruptível em um corpo incorruptível, no qual a alma poderia viver por toda a eternidade. Suas palavras capacitavam os seres humanos a assumir diversas formas à vontade e a projetar suas almas em animais e outras criaturas, e, em obediência aos seus comandos, figuras e imagens inanimadas se tornavam seres vivos e coisas que se apressavam em cumprir suas ordens. Os poderes da natureza reconheciam sua força, e o vento e a chuva, a tempestade e o temporal, o rio e o mar, a doença e a morte causavam o mal e a ruína aos seus inimigos e aos inimigos daqueles que eram providos do conhecimento das palavras que ele havia arrancado dos deuses do céu, da terra e do submundo. A natureza inanimada da mesma forma obedecia a tais palavras de poder, e até mesmo o próprio mundo passou a existir através da pronúncia de uma palavra por Toto, por meio delas, a terra poderia ser partida ao meio, as águas abandonando sua natureza poderiam se amontoar em uma pilha, e até mesmo o curso do sol nos céus poderia ser detido por uma palavra. Nenhum deus, espírito, diabo ou demônio podia resistir às palavras de poder, e os egípcios invocavam sua ajuda tanto nos menores quanto nos maiores eventos de suas vidas. Para aquele que era versado na sabedoria contida nos livros da casa dupla da vida, o futuro era tão bem conhecido quanto o passado, e nem o tempo nem a distância podiam limitar as operações de seu poder, os mistérios da vida e da morte eram desnudados diante dele, e ele podia afastar o véu que ocultava os segredos do fado e do destino do conhecimento dos mortais comuns. Ora, se visões como essas a respeito do poder do mago eram sustentadas pelo povo instruído do Antigo Egito, há pouco do que se admirar quando descobrimos que crenças e superstições do caráter mais degradado floresciam com extrema exuberância entre os camponeses e as classes trabalhadoras daquele país, que não conseguiam compreender o simbolismo das elaboradas cerimônias que eram realizadas nos templos, e que eram ignorantes demais para distinguir as concepções espirituais que residiam em sua base, para atender às necessidades religiosas de tais pessoas, o mago e, em épocas posteriores, o sacerdote, consideraram necessário fornecer espetáculos e cerimônias que apelavam principalmente aos sentidos, e seguindo seu exemplo, homens inescrupulosos, mas astutos, tiraram proveito da ignorância do público em geral e fingiram ter conhecimento do sobrenatural, reivindicando a posse de poder sobre deuses, espíritos e demônios. Tal falso conhecimento e poder eles vendiam por dinheiro, e para fins de lucro o chamado mago estava pronto para promover qualquer transação sórdida ou esquema perverso que sua vítima desejasse realizar.
Essa magia degenerou em feitiçaria, demonologia e bruxaria, e aqueles que lidavam com ela eram considerados associados do diabo, servos dos poderes das trevas e praticantes da arte negra. Na magia branca e negra dos egípcios, pode-se encontrar a maior parte da magia conhecida nos outros países do mundo. É impossível ainda dizer exatamente o quanto as crenças e os sistemas religiosos de outras nações foram influenciados por eles, mas não há dúvida de que certas visões e ideias religiosas de muitas seitas pagãs e cristãs podem remontar diretamente a eles. Muitas provas interessantes poderiam ser aduzidas em apoio a esta afirmação, mas os limites deste livro não permitem que sejam apresentadas aqui. Quando consideramos o elevado caráter espiritual da maior parte da religião egípcia, e lembramos a sua grande antiguidade, é difícil entender por que os egípcios preservaram cuidadosamente em seus escritos e cerimônias tanto daquilo que tinha um sabor de superstição grosseira e infantil, e que deve ter sido o produto dos seus ancestrais pré-dinásticos ou pré-históricos, mesmo durante o período do seu maior esclarecimento intelectual. Mas o fato é que eles acreditavam em um Deus que era onipotente, e eterno, e invisível, que criou os céus, e a terra, e todos os seres e coisas neles contidos, e na ressurreição do corpo em uma forma alterada e glorificada, que viveria por toda a eternidade na companhia dos espíritos e almas dos justos em um reino governado por um ser que era de origem divina, mas que havia vivido sobre a terra, e havia sofrido uma morte cruel nas mãos dos seus inimigos, e havia ressuscitado dos mortos, e havia se tornado o Deus e Rei do mundo que está além do túmulo, e que, embora acreditassem em todas essas coisas e proclamassem a sua crença com uma seriedade quase apaixonada, eles parecem nunca ter se libertado de um anseio por amuletos e talismãs, e nomes mágicos, e palavras de poder, e parecem ter confiado neles para salvar as suas almas e corpos, tanto vivos quanto mortos. O conteúdo completo está no site